Olá, saudações alunos do nono ano. Nós vamos dar continuidade aos assuntos que nós estamos estudando em redação. E hoje nós vamos trabalhar com o gênero romance. Bom, o que seria o romance? O que é que define o romance? Romance é a forma literária pertencente ao gênero narrativo e que apresenta uma história completa composta por enredo, temporalidade, ambientação e personagens definidos de maneira clara. Então, o romance é um gênero narrativo, ou seja, a gente tem ali a narração de uma história, e nós vamos perceber que o romance ele tenta contar para nós uma história completa, com início, meio e fim. É muito comum nós percebemos romances que muitas vezes acompanha toda a vida de um personagem. E por meio dessa narrativa, a gente vai acompanhar de maneira muito detalhada, muito detida, as diferentes passagens pelas quais passou esse personagem ao longo de sua vida. Então, a gente percebe que em todo romance existe um enredo, ou seja, uma história ali nos está sendo narrada, nos está sendo contada. Essa história ela vai se passar em um tempo e em um espaço específico, de romances que ocorrem ao longo de vários meses ou vários anos, e ele sempre vai ocorrer em espaços definidos, uma casa, uma cidade, uma fazenda, seja onde for. Nós vamos também ali perceber a presença de personagens, já que os romances contam para nós histórias, essas histórias se passam com pessoas, e essas pessoas nos romances, elas vão exercer a função de personagens, ou seja, são sobre os eventos da vida desses personagens, sobre as quais um romance irá nos contar um enredo, ou seja, irá nos contar uma história. É oriundo dos contos épicos e revelações em conjunto com a distribuição de personagens ao longo da trama. O gênero romance ele vem de um gênero muito antigo chamado gênero épico. O gênero épico ele se consolidou de maneira mais efetiva nas epopeias. O que eram as epopeias? As epopeias eram narrativas na forma de poemas, em que nelas são contadas a história, os feitos heróicos de um determinado personagem. Então é muito comum que na epopeia haja ali a presença de um personagem principal, e esse personagem principal ele é o herói da história. Nós temos vários exemplos de epopeias antigas, como por exemplo a Ilíada, que vai contar para a gente a história da Guerra de Troia, e nela o herói vai ser Aquiles. Nós temos também um outro exemplo que é a Odisseia, que vai contar a história de Odisseu, que vai ser o herói que vai ser o herói principal dessa epopeia. E nela a gente vai conhecer a história do Odisseu, que participou da Guerra de Troia, tentando voltar para a sua terra natal, a região de Ítaca. Nós temos também uma epopeia romana, a Eneida, que vai contar a história de Enéas. Enéas é o herói que vai ser responsável por fundar a cidade de Roma. E em língua portuguesa nós temos o exemplo dos Lusíadas, que é o poema épico de Luís de Camões, em que nele o poeta vai narrar para a gente a expedição de Vasco da Gama, tentando encontrar uma nova rota para chegar às Índias. Então, nas epopeias, a gente vai ver sempre a narrativa de feitos heróicos que são impetrados por um herói. E esse herói, ele é o personagem central das epopeias. Então, o gênero romance que nós conhecemos hoje, ele deriva desse gênero mais antigo, chamado gênero épico, que se consubstanciou naquilo que a gente conhece hoje por poemas épicos. Por epopeias, que seriam poemas épicos. Entre as características marcantes desse gênero está a proximidade com a realidade. Então, é muito comum a gente ver os romances tentando ser uma descrição a mais realista possível daquilo que eles contam. Então, um romance ele tenta nos convencer de que aquela história que está sendo ali narrada é possível de acontecer na vida real. A obra Dom Quixote, do espanhol Miguel de Cervantes,
A obra Dom Quixote, do espanhol Miguel de Cervantes, é apontada como a precursora do romance moderno. Então, essa obra, que é do período do século XV, ela é considerada o romance que deu origem aos romances que nós conhecemos hoje. Então, essa obra, ela é quem vai inaugurar o romance moderno, que é aquele estilo de narrativa que nós conhecemos hoje. Então, tudo começa a partir da publicação da obra Dom Quixote, do autor espanhol Miguel de Cervantes, que foi publicada no século XV. No Brasil, os principais autores são Machado de Assis, Jorge Amado e Graciliano Ramos. Então, esses três autores no Brasil foram aqueles autores que melhor desenvolveram o gênero romance na literatura brasileira, né? Machado de Assis, com obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro. O Jorge Amado, com obras como Gabriela Cravo e Canela, Tenda dos Milagres, Capitães da Areia, entre outros. E o Graciliano Ramos, que é considerado por muito o principal romancista brasileiro, que escreveu obras como Vida Seca, São Bernardo, Caetés, entre outras. O romance é uma narrativa longa, com personagens variados. A organização é feita em torno da trama, mas a linguagem é variável, seguindo a proposta em que é ambientado. Pode ser fictício ou mescla a ficção com a realidade. Então, um romance, como já foi dito aqui, ele é uma narrativa longa, porque ele vai se estender ao longo de meses, ao longo de anos. A gente vai acompanhar a vida de personagens em um longo período de tempo, né? A linguagem ela vai variar de acordo com o local onde a história ela é ambientada. Então, por exemplo, quando nós analisamos o romance Vida Seca, de Graciliano Ramos, a gente vai perceber que como a linguagem, como o romance se passa no interior do Nordeste brasileiro, o autor vai usar um tipo de linguagem. Já a obra de Jorge Amado, que vai falar sobre a cultura baiana, a gente vai perceber um outro tipo de linguagem. Então, a depender de onde é ambientada as narrativas, nós vamos perceber um tipo de linguagem específica sendo utilizada, né? E um romance, ele pode ser uma história totalmente ficcional, ou seja, totalmente inventada pela cabeça do autor, pela criatividade do escritor, ou pode ser uma história em que vai haver a mescla entre eventos ficcionais e eventos históricos, eventos reais, que de fato ocorreram. Então a gente pode perceber que o romance ele pode variar entre essas temáticas. Nós vamos encontrar, pelo menos aqui, 5 tipos de romance, né? É o romance histórico, o romance romântico, o romance realista e o romance naturalista e o romance modernista. Vamos conhecer de maneira mais detalhada cada um deles. Romance histórico, né? O romance histórico destaca a vida e costumes em determinada época e lugar na história. Está entre os que mais utiliza a união entre ficção e realidade. Então, o romance histórico geralmente é aquele romance que vai tratar de algo que de fato aconteceu, ou vai tratar da vida de um personagem histórico que realmente existiu. Só que o autor ele vai fazer uma mescla entre coisas que ele vai inventar com episódios que de fato aconteceram. Nós colocamos aqui como exemplo o romance Agosto, do Rubem Fonseca, que é um romance que vai contar os momentos finais da vida do presidente Getúlio Vargas, né? Então, nesse romance, o Rubem Fonseca ele vai construir toda uma trama em torno desse fato histórico, em torno dessa personalidade histórica que de fato existiu, que nesse caso aqui é o presidente Getúlio Vargas, né? Então, o romance histórico vai ser aquela mescla entre realidade e ficção, que o autor vai juntar para contar para nós uma história. O romance romântico, né? O romance romântico é caracterizado pelo idealismo, heroísmo, amor a alguém ou à pátria, e há a constante na luta entre o bem e o mal nesta narrativa. Então, o romance romântico é aquele romance que vai tratar das coisas com
um olhar mais sentimental, mais idealizado, né? Em que os personagens eles são movidos pelos seus sentimentos mais profundos, pelos seus sentimentos mais fortes. Nesse caso, o amor. Esse amor pode se manifestar a alguém, que é o tipo mais comum, ou também pode se manifestar à pátria, já que é os romances românticos, em especial os romances românticos brasileiros. A gente viu exemplos de autores que vão, por meio desses romances, expressar o seu amor por sua nação. E nessas histórias, a gente vê de maneira muito clara os personagens que representam o bem e os personagens que representam o mal. O amor romântico é bastante explorado e, em geral, o desfecho está no final feliz após a saga dos personagens principais, né? De modo geral, a gente pode encontrar um final feliz nesses romances, né? Ou seja, um personagem se apaixona por outro e aí eles vão passar por uma série de dificuldades até poderem finalmente estarem juntos. E aí seria um final feliz. Mas nós vamos encontrar também muitos exemplos em que o desfecho é um desfecho trágico, ou seja, esse amor ele não vai se consumar. Também explora a idealização do homem-herói e cavalheiro e da mulher romântica, em geral submissa à espera de um provedor. Então, nesses romances, os personagens, né, geralmente, o personagem principal é um casal romântico, né, em que o homem ele é o herói da história, é o herói romântico, né, que faz de tudo para estar com a sua amada, e a mulher ela vai ser aquela pessoa, aquela mulher idealizada. Ela vai representar tudo que é de bom, tudo que é de puro, tudo que é de puro no mundo. E o herói faz de tudo para alcançar essa mulher, para estar junto dessa mulher. Como exemplo, nós colocamos aqui o romance O Sofrimento do Jovem Werther, do autor alemão Goethe. E esse é o romance que vai dar origem ao romance romântico. Nesse romance, a gente vai ver a história de um jovem chamado Werther, que vai se apaixonar por uma moça chamada Cecília. Só que essa moça, ela já estava comprometida, né? Só que mesmo assim, mesmo estando comprometida, o Werther vai se apaixonar por ela e vai cada vez mais se entregar a esse sentimento, embora ele saiba que é um amor impossível. Nós temos também o romance realista, né? A principal característica do romance realista é a crítica social e as instituições, sejam elas políticas, religiosas ou familiares. Então, diferentemente do romance romântico, né, que vai lançar um olhar mais sentimental para as coisas, no romance realista, o autor desses romances ele tem um pé mais no chão. Ele vai tentar, por meio do romance, por meio de uma narrativa ficcional, retratar para nós, de maneira crítica, a situação de uma sociedade, né, apresentando ali os valores que norteiam aquela sociedade, os problemas que se encontram nela, entre outras coisas. Então é um romance que vai lançar uma visão mais crítica sobre a realidade e vai tentar descrever a realidade sem nenhum tipo de visão apaixonada como a gente vê no romance romântico, né? Tem como marca o determinismo e a cruzada dos personagens, sem maquiagem e sem idealismo, né? Então a gente vai ver os personagens vivendo a realidade, muitas vezes tomando decisões questionáveis, e o autor faz questão de mostrar para nós exatamente o que os personagens fazem, sejam essas atitudes boas ou más. Como exemplo, nós trouxemos aqui o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que aqui no Brasil é o romance que vai dar origem ao realismo. E nessa história do Machado de Assis, a gente vai ver a história do Brás Cubas, que é um sujeito que pertence à classe burguesa e que faz de tudo para alcançar uma condição melhor na sociedade. E o Brás Cubas ele vai fazer de tudo para isso, inclusive tomar atitudes desonestas com esse objetivo. Nós vamos ter também o romance naturalista, né? Ainda mais incisivo que o realista, o romance naturalista aponta os aspectos patológicos dos personagens e suas características irracionais, por vezes grotescas. Então, o romance naturalista ele tem muitos aspectos também no romance realista, só que o romance realista, quando ele trata um personagem fazendo uma atitude errada, por exemplo, ele vai apontar essa atitude errada como fruto de um desvio moral do personagem. No caso de um romance naturalista, os autores, quando tratam
malfeitos dos personagens, eles vão entender esses malfeitos como fruto do instinto do personagem. Então, quando o personagem faz algo de mal, faz algo de ruim, ele não faz isso necessariamente porque ele quer. Ele faz isso porque ele tem um instinto natural que o força biologicamente a fazer essas coisas. Então, no romance naturalista, os personagens, as ações dos personagens são determinadas pelos seus instintos naturais, racionais. É uma proposta de revolução às convenções sociais e explora personagens comuns à natureza humana. Então, uma coisa que diferencia o romance naturalista do romance realista é que o romance realista ele vai tratar da vida das classes mais abastadas, né, da classe burguesa. No caso do romance naturalista, ele vai tomar como seus personagens aquelas pessoas que pertencem às classes mais marginalizadas. E esses romances vão apresentar essas pessoas que pertencem a essas classes marginalizadas como pessoas inclinadas a fazer coisas que são socialmente reprovadas. Isso por quê? Porque na visão do autor, essas personagens, elas acabam adotando comportamentos patológicos, errados, por conta das condições difíceis em que elas vivem. Como exemplo, nós colocamos aqui o romance O Cortiço, do Aloysio Azevedo, que é considerada a obra-prima do naturalismo do romance brasileiro. Nessa obra, o Aloysio Azevedo vai contar como é que as pessoas que viviam um cortiço era o que a gente entende hoje por uma favela. O autor vai contar para nós as condições de vida dessas pessoas e as coisas que essas pessoas fazem devido às condições do ambiente em que elas subsistem. Nós temos aqui, então, o romance modernista, né? É um protesto, uma revolução, uma inquietação social, a forte crítica à sociedade e suas convenções é explorada ao extremo. Então, o romance modernista, né, que é um romance mais contemporâneo, um romance mais do nosso tempo, é um romance que vai tratar de algumas coisas que os naturalistas trataram, só que os modernistas eles vão entender que o fato de alguém tomar uma atitude errada tem muito mais a ver com a questão das injustiças sociais, ou seja, não é o ambiente em si, mas a forma desigual como a sociedade está organizada é que muitas vezes pode levar os indivíduos a tomar atitudes erradas ou viver em condições muito difíceis. Como exemplo, nós colocamos aqui o romance Vida Seca, de Graciliano Ramos, que é um romance onde o Graciliano Ramos vai falar sobre a difícil condição dos retirantes nordestinos que estão sempre procurando um lugar melhor para viver num ambiente extremamente hostil à vida humana, já que é um ambiente muito castigado pela seca. Né? Então esse é um romance onde o Graciliano Ramos vai fazer uma crítica ao descaso da sociedade, do governo, com o tratamento dado às pessoas que vivem no sertão nordestino. E é um romance, por meio do qual o autor vai fazer uma denúncia a difíceis condições de vida em que o retirante nordestino vivia. É um romance da década de 30 que fala de uma realidade que nós percebemos ainda hoje na nossa sociedade. Então, pessoal, esse é o nosso assunto por hoje. Nós vamos deixar agora aberto para que vocês tirem suas dúvidas e vamos dar seguimento com a realização de algumas atividades sobre esse assunto.